Senhor Jesus Cristo, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, Senhor, temos motivos de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso favor, tem sido bom, gracioso para conosco. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em favor de nossas vidas, em favor dos nossos lares. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua bondade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha nos abençoar na ministração da tua palavra, que possamos aprender do Senhor, ó Pai, através do teu Espírito Santo, da tua palavra, e que possamos, ó Pai, desfrutar dos benefícios que tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Pentateuco termina em Deuteronômio, aí você vai ter depois de Deuteronômio, você vai ter Josué, introdução aos livros históricos, né? Então você vai ter aqui exatamente esse livro maravilhoso. Josué capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 21, vou estar lendo para nós meditarmos nessa palavra, que é uma palavra de segurança, de conforto para nós nesses dias que estamos vivendo terríveis. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai a rodear a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi com Josué, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do concerto. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém,
Toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado miúdo e ao jumento. Deus querido, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossos corações, nos ensina, Pai, nesses dias difíceis de conquistarmos, Senhor, mas o Senhor tem estratégia para o teu povo, para a tua igreja, para conquistarmos as nossas vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero meditar com você sobre vitórias pela palavra de Deus. Vitórias pela palavra de Deus. Esse texto é bem propício para isso, irmãos. É bem propício. Esse texto, a vitória desse povo aqui, aconteceu porque esse povo, veja bem o que diz verso 2. Então disse o Senhor a Josué. Josué fez e ordenou o povo a fazer como o Senhor tinha orientado. Irmãos, o pastor, o pregador, é alguém que tem essa incumbência, é alguém que tem esse propósito de levar o povo a obedecer o que Deus fala, o que Deus manda. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto sagrado? A presença de Deus é o segredo da nossa vitória. Olha aqui o versículo 2 ao versículo 5, deixa bem claro isso. Por quê? As bênçãos de Deus são completas. Tenho dado na tua mão a cidade, seu rei, e os seus valentes. Versículo 2, Deus falou aqui, olha, a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes, e é valoroso. Então Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, e somos orientados e dirigidos pela palavra de Deus, nós temos as bênçãos de Deus disponíveis ao nosso favor. Por que isso, irmãos? Sabe o que acontece? Deus tem prazer em cumprir em nosso favor aquilo que Ele nos promete. A Bíblia Sagrada está cheia, irmãos, de bênçãos para os cristãos, para o povo de Deus. E Deus tem prazer em cumprir isso. Deus cumpriu isso aqui para esse povo quando derrubou as muralhas de Jericó. Coisa impossível de acontecer. Quando você lê o texto todo, nós não vamos ler o texto todo, você vai ver que as muralhas caíram, ruíram. Por quê? Tocando trombeta e gritando, irmãos. Ô irmãos, segundo a história, o muro tinha mais de 4 metros de largura. E ficar só a casa de Raabe em pé no muro. Obedeça a palavra de Deus e seja orientado pela palavra de Deus, e você vai ver grandes coisas acontecer, grandes milagres acontecer na tua vida. Oh, amados e queridos irmãos, as bênçãos de Deus, irmãos, são completas. Outra coisa que nós vemos aqui, versículo 3, versículo 5, a estratégia de Deus não pode ser mudada. Olha o versículo 3, verso 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade, uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre carneiro diante da arca, e o 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre carneiro, ouvindo o voz sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Era para rodear a cidade durante 6 dias, uma vez por dia, sem gritar. No 7º dia, dar 7 voltas e gritar. O que eu aprendo com isso, irmãos? A estratégia de Deus não pode ser mudada. Nós, como cristãos, muitas vezes, queremos mudar a estratégia de Deus, o agir de Deus. Não é desse jeito, não, irmãos. Seja criterioso. O que Deus orienta você pela sua palavra, o que Deus fala com você em sonho, em visão, em revelação, na leitura da palavra, nas pregações. Seja criterioso. Obedeça às estratégias de Deus, ela não pode ser mudada, não. Josué não deixou mudar uma vírgula. Por isso que receberam a bênção. Ô irmãos, vitórias pela palavra de Deus, não é pela palavra do homem.
Nós muitas vezes queremos mudar, irmãos, a estratégia de Deus por ideologias humanas e tantas coisas mais. Então o que nós vemos aqui, irmãos, outra coisa. Em segundo lugar, vemos nesse texto, do verso 2 ao verso 5, ordem de Deus para serem obedecidas. As ordens de Deus é para ser obedecida, irmãos. Não é para ser questionada. Hoje o que acontece é que muitas pessoas questionam mais do que obedecem. E é em todas as áreas da vida. É no mundo secular, é no emprego. Mas isso, irmãos, não questione a palavra de Deus. Não questione, não obedeça a palavra de Deus. E você vai ver Deus fazer grandes coisas na tua vida. Tem pessoas sofrendo muito por não dar ouvido à voz de Deus. Então vemos esse texto. 5 ordens de Deus para ser obedecido do verso 2 ao verso 5. Primeiro, contornarão a cidade com os homens de guerra. Não é qualquer um. Não é qualquer um, irmãos. Olha só. Versículo 3. E vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Não é qualquer um. Josué escolheu o seu exército para fazer isso. Não era muito, com certeza não. Deus tem os seus escolhidos. E você faz parte desses escolhidos. Então você está nessa peleja, nessa batalha. O mundo está aí. O sistema está aí. A pandemia está aí. Mas você é o escolhido de Deus para enfrentar essa guerra. Para batalhar essa guerra. E você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você não está derrotado não. Se você obedecer a palavra de Deus, você não está derrotado não. Irmãos, o que eu aprendo mais desse texto, irmãos? Outra coisa, no versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre carneiro diante da arca. Não é qualquer buzina. É buzina de chifre carneiro, porque ela tinha um ritual todo específico. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus e vai tentar fazer como o Roboão fez. Trocou os escudos de ouro que o rei Salomão tinha feito pelos escudos de bronze. Irmãos, cuidado com isso. Não troca a palavra de Deus, os métodos de Deus. Não troca, mãos, não troca a ordem de Deus por ordem humanas, não. Tem muita gente trocando, irmãos, as ordens divinas, a orientação divina por orientação humana. Cuidado com isso. Que mais eu aprendo no versículo 4. No 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. 6 dias rodeando a cidade uma vez só. Sem falar nada, sem gritar, sem nada. Mas agora no 7º dia, vai tocar a trombeta e vai gritar. Irmãos, obedeça a voz do Senhor. Obedeça a orientação do Senhor. Deus está falando conosco nessa pandemia. Deus está falando com a sua igreja, mostrando para a sua igreja que Ele é o Senhor, que nas mãos dEle está a nossa vitória, que na palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, está a nossa vitória. Vitórias na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, como é maravilhoso isso. Não deixe nada mudar seu foco, não. Não deixa nada mudar sua maneira de agir e pensar, não. Creia firme na palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Que mais eu aprendo, irmãos? Nesse versículo 4 agora. Nesse versículo 4. Os sacerdotes tocarão as buzinas. Não tocou durante 6 dias, mas agora no 7º dia vai tocar. E faça o que Deus manda, irmãos. Não faça o que você quer fazer, não. Está cheio de gente, irmãos, que está fazendo o que quer. O que dá na cabeça faz, irmão. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Tenha cuidado com a tua vida. Irmão, cuidado mesmo. Cuidado, pelo amor de Deus. Aleluia, irmãos. Outra coisa, irmãos, que eu vejo no versículo 5. Tocando-se longamente a buzina de chifre carneiro, versículo 5, deixa bem claro isso. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre carneiro, ouvindo o vosso som da buzina, não é tocar de qualquer jeito, não, tinha um ritual propício para isso, longamente,
chamando para a guerra, para a batalha, exaltação ao Senhor. Aí você vai ver aqui também no versículo 20, do capítulo 6, onde a Bíblia diz para nós aqui, nós lemos, já vamos ler novamente. Versículo 20. E gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande alegria, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Tocou longamente a buzina de chifre carneiro, ouvindo, pois, o sonido da buzina, e o sonido da buzina no versículo 20, dá a impressão que existia uma buzina especial tocando do céu, para derrubar o muro. Ô irmãos, aos olhos humanos, isso aqui, irmãos, é impossível. Como é que um toque de uma buzina, como é que grito vai derrubar uma muralha? Mas a fé e a obediência desse povo, Deus agiu sobrenaturalmente. Irmãos, nós como igreja do Senhor, pela nossa fé e a nossa obediência ao Senhor e à sua palavra, nós vamos ver Deus fazer grandes coisas nesses dias difíceis. Pela nossa fé na palavra de Deus e a palavra de Deus gerando fé em nós, vamos ver Deus fazer grandes coisas nesses dias de pandemia, nesses dias turbulentos, tenebrosos que estamos vivendo. Deus vai agir em nossas vidas, em nossos lares, irmãos. Oh, aleluias! Seja obediente à voz do Senhor e à palavra do Senhor. Todo o povo gritará com grande grita. Agora todo mundo gritando, estava rodeando ali gritando, com grande grita. Ô irmãos, grito de alegria. Quando acabar essa pandemia, você vai gritar, só vai louvar, vai adorar o Senhor e dizer só o Senhor é Deus, como Miriam fez quando passou o Mar Vermelho, que cantou, dançou, pegou um tamborim e saiu dançando com as irmãs. Você vai fazer a mesma coisa, por quê? Porque dentro do seu interior existe algo impulsionando você para exaltar e glorificar o Senhor, que pode fazer grandes coisas na minha e na tua vida, e Deus quer fazer através das nossas vidas, a partir do momento que nós exercemos a nossa fé e confiança na palavra de Deus. Oh, amados irmãos, vitórias pela palavra de Deus. Deus sempre agiu pela sua palavra, falava para os profetas, falava para Davi, e Deus agia conforme a palavra dele. Hoje não mudou também não, irmãos. Deus age pela sua palavra. A palavra de Deus, que é a regra de fé e prática, e faz a ação acontecer. É a ação que acontece as coisas em nossas vidas. Outra coisa, amados irmãos, que nós vemos aqui, resultado em obedecer às ordens de Deus, o muro da cidade caiu. Fizeram como Deus mandou, como Deus ordenou, e os muros da cidade caiu. Ó, irmãos, se você quer que Deus derrube os muros que estão cercando a tua vida, o teu lar, deixando você sufocado, sufocada, deixando você às vezes até desiludido, desanimado, só tem um jeito: obedeça a palavra de Deus e crê no poder de Deus, porque a tua vitória está na palavra de Deus. A solução dos seus problemas está na palavra de Deus. Oh, aleluias, glorificado seja o nome santo do Senhor. O povo se apropriou da cidade. Versículo 20, olha diz aqui o versículo 20, aleluias, glória a Deus. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Deus quer fazer grandes coisas, que você tome posse daquilo que você perdeu, que você conquiste aquilo que você não conquistou no passado. Não é porque é tempo de pandemia, tempo de desgraça no mundo, não, que Deus não vai fazer você prosperar, não. Deus pode, irmãos, Deus pode sim. Deus pode fazer muito mais do que pensamos, porque o Senhor Deus é todo poderoso. Então o povo se apropriou da cidade. O povo recebeu
a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus e fez conforme a palavra de Deus e foram abençoados. Que você seja abençoado também na tua vida, no teu lar, na tua família, nesses dias difíceis, pela palavra do Senhor nosso Deus. Não é a palavra de homem, não é a palavra do pregador, não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus. Irmãos, o que eu aprendo com isso, irmãos? Os métodos humanos poderão falhar, mas o de Deus jamais falhará. Tem um louvor do cantor cristão, e nos Salmos e Hinos, que diz sobre isso. De Deus muito firme são as promessas. Falhando tudo, não falhará. Se o socorro terrestre cessa, os dos céus não cessará. Ô irmãos, aleluia, na harpa cristã também tem esse hino. Ô irmãos, métodos humanos poderão falhar, mas os de Deus nunca vai falhar não. É infalível os planos de Deus, os projetos de Deus para mim e para a tua vida. Nossos recursos poderão não ser suficientes, mas os de Deus trará grandes vitórias para nossas vidas. Nossos recursos, muitas vezes, um bom convênio, um bom hospital, não são suficientes para nós não, irmãos. Saímos do leito de morte. Mas com as potentes mãos de Deus em nosso favor, nós vamos cantar a vitória. O poder de Deus é mais poderoso do que os nossos recursos humanos. Outra coisa, irmãos, nossos recursos poderão ser insignificantes aos olhos humanos, mas com a palavra de Deus será bênção em nossa vida. Olha o que eu quero dizer com isso. Os olhos humanos, a Bíblia não fala sobre isso. Eu penso que o povo de Jericó falou assim: esse povo é tudo doido. Fica rodeando a cidade aqui 6 dias, andando aí, o sacerdote com buzina. Já pensou? E depois tocar a buzina e gritar. Isso é coisa de doido, como diz o pastor Juvenal. É coisa de doido. Ô irmãos, mas os recursos humanos, aos olhos das pessoas, poderão ser significantes, mas com a palavra de Deus será bênção em nossas vidas. Aquele povo, aos olhos humanos, era impossível conquistar Jericó, mas tinha a palavra de Deus, eles confiavam na palavra de Deus. É por isso que eu quero que você confie na palavra de Deus, porque a tua vitória está na palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, que a tua vitória é garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado mesmo, Deus. Glorificado seja o teu nome santo e abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, age em nosso favor, abençoando, curando, libertando, abençoa cada vida, cada lar, a cada família, o papai, a mamãe, o filho, o genro, a nora, o neto. Deus abençoa toda a família em nome do Senhor Jesus Cristo, a bisavó, a avó, o bisneto, o tataraneto. Deus abençoa toda a família em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo.